Olá e boas-vindas ao canal Dormindo com a Ciência. Fico feliz que você tenha encontrado o seu caminho até aqui. Talvez tenha sido um dia longo, ou talvez você seja apenas o tipo de pessoa que gosta de encerrar a noite com algo reflexivo, algo lento, calmo e curioso. Se você gosta de pegar no sono ouvindo sobre ciência e, quem sabe, aprender uma coisa ou outra, você está no lugar certo. Apenas deite-se, respire calmamente e deixe sua mente se ajustar a um ritmo mais lento. A jornada de hoje permanece próxima ao chão, às folhas, raízes, à luz do sol e ao solo. Estamos fazendo uma pergunta que parece simples, até estranha, mas que abre as portas para algo muito mais profundo. Sabermos que as plantas crescem, sabemos que elas reagem, mas é só isso? Existe algo mais? É possível que as plantas consigam pensar? Antes de tentarmos responder a essas perguntas, se essas explorações tranquilas ajudam você a relaxar, dormir, ou apenas trazem um pouco de paz ao final do seu dia, considere clicar gentilmente no botão de gostei e se inscrever. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem o caminho até aqui também. Uma alma sonolenta de cada vez. E se você quiser compartilhar, me conte de onde aí do Brasil você está ouvindo, aí embaixo nos comentários. Ou quais temas você teria interesse em aprender a seguir. Agora, vamos começar. Quando pensamos em inteligência, imaginamos movimento. Uma raposa ajustando sua caça ao vento. Um golfinho resolvendo um quebra-cabeça para ganhar um peixe. Até o menor dos insetos navega por visão, olfato e memória. No mundo animal, a inteligência é uma ação ligada a decisões tomadas em tempo real, enquanto o mundo muda ao seu redor. Pause. Mas que tipo de inteligência poderia existir na imobilidade? Uma planta está ancorada no lugar desde o momento em que brota. Ela não pode fugir de um predador, perseguir um parceiro ou caminhar em direção a uma luz melhor. E ainda assim, ao longo de milhões de anos, as plantas conquistaram quase todos os ambientes da Terra. Desertos, pântanos, topos de montanhas, salinas, sombras profundas, copas de florestas. Elas fazem isso sem um sistema nervoso, sem um cérebro, sem nada que tradicionalmente associaríamos ao pensamento. E, no entanto, elas sobrevivem, elas se adaptam, elas tomam decisões, muitas vezes de maneiras que espelham os tipos de escolhas que os animais também devem fazer. Isso não é metáfora, é um enigma científico que os pesquisadores estão apenas começando a montar. Na verdade, alguns cientistas acreditam agora que podemos ter entendido as plantas de forma totalmente errada. Que, enterrada em sua biologia silenciosa, existe um tipo de inteligência que simplesmente nunca aprendemos a enxergar. Parte do desafio é que o comportamento das plantas se desenrola em um ritmo que não estamos acostumados a observar. Onde um animal pode responder em segundos, uma planta pode levar horas, dias, até semanas. Mas lentidão não significa passividade. Pode apenas significar que estivemos medindo o tipo errado de relógio. Algumas plantas podem sentir até 20 sinais ambientais diferentes simultaneamente. Luz, umidade, gravidade, toque, gradientes químicos, concentrações de nutrientes, até mudanças na presença de organismos próximos. Elas não apenas detectam essas entradas passivamente, elas as integram. Elas as pesam umas contra as outras e agem. Quando as raízes se ramificam na direção de uma fonte de água enterrada, elas não estão apenas crescendo aleatoriamente. Elas estão respondendo a um sinal e ignorando outros.
quando uma folha se inclina apenas ligeiramente para evitar a sombra de sua vizinha, ou quando uma semente atrasa a germinação até que os produtos químicos ao redor sugiram condições mais seguras, talvez seja mais do que apenas um reflexo. É condicional, é seletivo, é baseado no contexto. E o contexto é uma das marcas registradas da inteligência. Nos últimos anos, os cientistas de plantas começaram a usar termos que antes pareceriam impensáveis na botânica: tomada de decisão, antecipação, até aprendizado. Estas não são metáforas. Elas descrevem fenômenos observáveis e testáveis. Comportamentos que variam não apenas com as condições, mas com a história. Em alguns casos, as plantas parecem alterar respostas futuras com base em eventos passados, o que significa que elas podem se lembrar. Considere o exemplo da mimosa pudica, a planta sensitiva, dorme. Quando tocada, suas folhas se dobram rapidamente para dentro, uma defesa que se acredita afastar herbívoros ou evitar a perda de água. Mas em estudos de laboratório, quando os cientistas deixaram cair água repetidamente sobre essas folhas de uma altura fixa, a planta eventualmente parou de se fechar. Ela havia aprendido que o estímulo era inofensivo. Quando um novo estímulo foi introduzido, como uma sacudida, o fechamento retornou. Isso não foi fadiga, foi seletivo. O mais notável: a resposta persistiu por semanas, mesmo depois que as plantas foram movidas para novos ambientes. Sem sistema nervoso, sem neurônios, no entanto, algo na planta havia registrado a experiência e alterado seu comportamento de acordo. Que outras capacidades poderiam estar escondidas na folha e na raiz? É o que pesquisadores ao redor do mundo estão agora tentando descobrir. Não apenas como as plantas reagem, mas como elas processam informações. Porque quanto mais olhamos, mais parece que as plantas não são apenas responsivas, elas são interpretativas. Elas filtram o ruído e, em alguns casos, parecem modelar o que vem a seguir. Pegue o caso dos feijões trepadores. Em um experimento, os cientistas os expuseram a fontes de luz rotativas, luzes que se moviam em um padrão previsível. No início, a planta crescia lentamente em direção à posição atual da luz, como esperado. Mas com o tempo, algo mudou. A planta começou a se ajustar não para onde a luz estava, mas para onde ela estaria. Ela mudava de direção pouco antes de a luz se mover, antecipando a próxima fase do seu arco. Esse crescimento preditivo sugere uma forma de expectativa, não no sentido consciente que associamos aos animais, mas algo mais sutil, um modelo de experiência repetida, codificado no comportamento. É o equivalente vegetal de prever o tempo, lembrando os padrões de ontem. E embora isso possa não ser pensar, em qualquer sentido tradicional, levanta a possibilidade de que as plantas rastreiem não apenas o que é, mas o que pode ser. Mas esse não foi o único exemplo. Em outro experimento, pesquisadores expuseram a Arabidopsis thaliana, uma pequena planta com flores usada em estudos genéticos, ao estresse do frio no mesmo horário todos os dias. Após apenas alguns ciclos, algo notável aconteceu. As plantas começaram a ativar seus genes de resposta ao frio antes que o frio chegasse, como se o previssem. Isso não foi reflexo, foi recordação. As plantas haviam memorizado o ritmo de seu ambiente, o momento do desconforto, e ajustado sua química interna em preparação. Sem cérebro, sem neurônios, apenas expressão gênica, sinalização celular e memória distribuída. Essa simples distinção entre reação e predição está no cerne da pesquisa moderna sobre inteligência vegetal. Uma coisa é uma muda se inclinar em direção à luz do sol,
Isso é fototropismo, uma resposta mecânica à luz, profundamente estudada e bem compreendida. Mas é outra coisa totalmente diferente, uma planta ajustar seu comportamento com base em um padrão que ainda não ocorreu. Isso não é apenas sensibilidade, beira a inferência. E a inferência, mesmo em sua forma mais simples, é um ato cognitivo. Significa reter informações passadas, compará-las com a entrada atual e usar ambas para moldar a resposta futura. Pause. Isso pode soar familiar porque é assim que os animais aprendem, não através de reação bruta, mas construindo modelos de seu mundo e atualizando-os com novos dados. E notavelmente, as plantas, desprovidas de neurônios, de sinapses, da maquinaria eletroquímica que pensamos que a inteligência requer, parecem capazes de algo semelhante. Mas se não há cérebro, onde isso está acontecendo? Onde, dentro do tecido macio de um caule ou folha, reside essa capacidade preditiva? Para responder a isso, temos que mudar a maneira como pensamos sobre a cognição. Pause. Nos animais, o pensamento é centralizado. O cérebro processa a entrada, emite comandos e armazena memórias em regiões discretas e mapeáveis. Mas nas plantas, não existe tal comando central. Nenhum nó onde os sinais são reunidos, classificados e executados. Em vez disso, seu processamento, se pudermos chamar assim, é distribuído. Cada célula é uma participante. Através do corpo da planta, redes de células trocam sinais químicos e elétricos. Esses sinais não são apenas locais. Eles podem viajar das raízes para as folhas e vice-versa, alterando o comportamento de todo o organismo. Em alguns casos, um estímulo aplicado a uma folha causa mudanças em outras, mesmo que essas partes não tenham sido tocadas fisicamente. Pause. Esse tipo de coordenação interna é, de muitas maneiras, um pré-requisito para a tomada de decisão. Sugere integração. Não apenas sentir, mas avaliar. Não apenas reagir, mas escolher. E em alguns casos, essas escolhas parecem seguir uma espécie de lógica. Pesquisadores descobriram que as plantas podem pesar opções concorrentes e fazer trocas baseadas em risco e recompensa. Considere a Arabidopsis thaliana novamente. Quando exposta ao sal no solo, algo que pode danificar as raízes e dificultar a absorção de água, a planta nem sempre recua ou evita o crescimento inteiramente. Em vez disso, ela muda o desenvolvimento de sua raiz de forma calculada. Se os nutrientes forem altos o suficiente para compensar o risco de dano, as raízes podem continuar se expandindo para zonas salinas. Mas se a recompensa for baixa, elas recuam. Isso não é um reflexo simples. É uma resposta dependente do contexto que varia com as condições externas e as necessidades internas. A planta parece avaliar, integrar múltiplas formas de informação e responder de acordo para fazer uma espécie de análise de custo-benefício. Tudo sem um único neurônio. Isso leva a uma pergunta provocativa. Se uma planta pode pesar opções e selecionar um caminho a seguir, isso se qualifica como inteligência? Ou simplesmente nos faltam palavras melhores para o que ela está fazendo? Pause. Quanto mais fundo olhamos, mais as fronteiras começam a se confundir. Predição, memória, tomada de decisão, integração de sinais concorrentes. Estas não são apenas características mecânicas, são marcas registradas de algo mais. E embora as plantas possam nunca pensar como os animais, a ideia de que elas não pensam nada está começando a parecer cada vez mais ultrapassada. Pause. Mas a inteligência, se vamos usar essa palavra, não se trata apenas de sentir ou tomar decisões. Trata-se também de comunicação, de compartilhar informações entre as partes de um sistema,
ou mesmo entre organismos separados. E nas plantas, a comunicação está se revelando muito mais difundida e complexa do que jamais imaginamos. Parte dela acontece debaixo da terra, não através de som ou visão, mas através de substâncias químicas passadas de raiz em raiz, através de moléculas de sinalização, fungos micorrízicos e mudanças hidráulicas no solo. Uma planta que sofre com a seca, por exemplo, pode sinalizar suas vizinhas, que então começam a fechar seus estômatos em preparação para o estresse hídrico antes mesmo de senti-lo. Esse tipo de coordenação antecipada é surpreendente. Sugere que as plantas não gerenciam apenas seus próprios estados internos. Elas às vezes ajustam seu comportamento com base em informações recebidas de outras. Pause. Essas interações subterrâneas podem abranger grandes distâncias. Nas florestas, por exemplo, as redes micorrízicas, as relações simbióticas entre fungos e raízes de plantas, podem ligar comunidades inteiras de árvores. Pesquisadores documentaram o compartilhamento de recursos através dessas redes, carbono passado de árvores maiores para as menores, ou nutrientes redistribuídos durante períodos de estresse. Em alguns casos, quando uma árvore é ferida ou atacada, ela envia sinais químicos pela rede micorrízica, fazendo com que as árvores próximas aumentem suas próprias defesas, aumentando a produção de compostos protetores antes que a ameaça as alcance. É um tipo de sistema de alerta precoce, uma versão botânica de "cuidado, algo está vindo". Mas não são apenas fungos ou raízes. As plantas também liberam compostos orgânicos voláteis, mensagens aéreas, quando danificadas por herbívoros. Esses compostos podem ser detectados por plantas vizinhas, que então aumentam sua produção de produtos químicos defensivos, como taninos ou alcaloides. As plantas estão, na verdade, ouvindo umas às outras, procurando sinais de problemas na brisa. Esse tipo de comunicação, química, elétrica, até acústica, desafia a suposição antiga de que as plantas são organismos isolados e contidos em si mesmos. Em vez disso, elas aparecem inseridas em redes complexas e ricas em informações. Uma árvore não cresce sozinha. Ela existe dentro de um sistema social, um que responde, se adapta e, às vezes, coopera. Alguns pesquisadores começaram até a explorar se certas espécies mostram um tipo de reconhecimento de parentesco, respondendo de forma diferente a parentes do que a vizinhos não aparentados. Em uma série de experimentos, indivíduos cultivados ao lado de parentes próximos foram menos agressivos na competição por raízes do que aqueles cultivados ao lado de estranhos. As plantas alocavam recursos de forma diferente, favorecendo a coexistência ao conflito. Isso sugere não apenas consciência do ambiente, mas uma consciência discriminatória, uma capacidade de avaliar, categorizar e responder com base na identidade. Não é memória no sentido tradicional, mas aponta para um equivalente funcional, um mecanismo pelo qual as plantas modificam seu comportamento com base em quem está ao seu redor e no que experimentaram antes. É claro que, nos animais, tal comportamento seletivo é frequentemente sustentado por mecanismos neurais, mapas cognitivos, centros de integração sensorial e hierarquias de decisão. Mas nas plantas, as ferramentas são diferentes. Os sinais viajam mais lentamente. A comunicação acontece molécula por molécula, através de tecidos vasculares e paredes celulares. E ainda assim, o resultado pode se assemelhar a uma escolha. Em alguns casos, essas escolhas surgem não de plantas individuais, mas de grupos agindo juntos.
inteligência coletiva em escala botânica. Um dos exemplos mais marcantes disso é o comportamento de arbustos do deserto que sincronizam a floração com base na chuva. Não é apenas uma planta respondendo à água, mas uma população coordenando o tempo, garantindo que os polinizadores cheguem quando são mais necessários. O sinal é distribuído, o comportamento é coletivo, e na floresta, essa ideia assume ainda mais complexidade. Através de enxertos de raízes, copas sobrepostas e redes micorrízicas compartilhadas, comunidades inteiras de plantas parecem modular seu comportamento com base em informações compartilhadas. Não é apenas cooperação, é interdependência. O sucesso de uma árvore pode depender da saúde e das escolhas de muitas outras. Essas redes, muitas vezes chamadas de Wood Wide Web, a internet da floresta, são formadas por fungos subterrâneos que ligam as raízes de várias plantas. Através deles, as árvores podem trocar carbono, nitrogênio e moléculas de sinalização. Uma muda na sombra pode receber açúcares de uma vizinha ensolarada. Uma árvore infestada por pragas pode enviar alertas químicos, incitando as plantas próximas a reforçar suas defesas com antecedência. Isso não é difusão aleatória. É direcionado, responsivo e muitas vezes recíproco. Algumas espécies parecem até distinguir parentes de estranhos, compartilhando recursos preferencialmente com indivíduos geneticamente relacionados. Outras alteram seu crescimento dependendo de quem está por perto, estendendo as raízes agressivamente em direção a competidores ou suavizando o crescimento perto de irmãos. Nessas relações, começamos a ver outra camada do que poderia ser chamado de consciência. Não no sentido de experiência subjetiva. Não estamos sugerindo que uma árvore saiba da maneira que nós sabemos, mas ela percebe, ela distingue, ela modifica seu comportamento não apenas para si mesma, mas em relação aos outros. E não é apenas a cooperação mediada por fungos. Algumas plantas formam parcerias estreitamente integradas com formigas, oferecendo néctar ou abrigo em troca de proteção. Outras usam substâncias químicas voláteis para espiar as espécies próximas, ouvindo sinais de estresse ou pistas de floração para cronometrar melhor seu próprio comportamento. Até plantas parasitas conseguem farejar hospedeiros preferidos, detectando assinaturas químicas antes de fazer contato físico. Esses exemplos não se encaixam facilmente em nossos modelos de cognição centrados em animais. Não há cérebros, não há sinapses, não há rostos ou movimento, mas há complexidade, há escolha, há informações sendo coletadas, interpretadas e usadas de maneiras que moldam a sobrevivência da planta. E, notavelmente, parte dessa comunicação cruza até as fronteiras das espécies, de maneiras sutis e mais misteriosas. Em certas condições, plantas feridas liberam pistas aéreas que podem desencadear respostas não apenas em plantas próximas da mesma espécie, mas em outras totalmente diferentes. Um tomate danificado, por exemplo, pode avisar um pé de feijão próximo. O sinal não é linguístico, é químico, mas ainda transmite significado. O perigo está perto. A implicação é impressionante. O significado pode existir sem linguagem. A informação pode ser compartilhada sem um sistema nervoso. Esses sinais não viajam através de fios ou pensamentos. Eles se movem através de moléculas, de fusão e da atmosfera compartilhada de uma comunidade viva. E ainda assim o efeito é semelhante. Uma mensagem é enviada, uma mensagem é recebida. O comportamento muda como resultado.
E a linguagem das plantas é muito mais sofisticada do que pensávamos. Algumas espécies podem adaptar sua produção química dependendo do tipo de ameaça que estão enfrentando. Se um inseto mastiga uma folha, a planta pode liberar compostos que atraem o predador específico desse inseto. Mas se um patógeno ataca, o perfil químico muda, ativando defesas mais adequadas à infecção. Isso não é apenas reação, é discriminação. A planta consegue dizer que tipo de ataque está sofrendo e modular sua resposta de acordo. Esse nível de seletividade exige nuances, requer alguma forma de reconhecimento, uma maneira de analisar os estímulos recebidos e determinar seu significado. E na biologia vegetal, isso significa decodificar pistas moleculares complexas através de redes de receptores, cascatas de sinais e reguladores hormonais. Cada folha, cada tubo de raiz, cada pedaço de casca faz parte do sistema, um nó em uma teia distribuída de informações que funciona de forma não muito diferente de um cérebro difuso. Pause. Alguns cientistas começaram até a comparar esse sistema a formas rudimentares de computação. Não no sentido digital, é claro. Não há bits, nem binário, nem processadores. Mas a computação, em sua essência, é a transformação de entrada em saída de acordo com um conjunto de regras. Nas plantas, essas regras são bioquímicas. Pistas ambientais como luz, gravidade ou saliva de herbívoros desencadeiam cadeias precisas de reações moleculares que, em última análise, alteram o comportamento do organismo. Pause. E assim como um computador pode realizar operações lógicas, se isso, então aquilo, uma planta também pode. Algumas respostas só ocorrem quando várias condições são atendidas. Por exemplo, certos genes de defesa são ativados não apenas pela luz ou apenas pelo estresse, mas pela combinação de ambos. Isso é uma forma de raciocínio condicional, embutido não em circuitos, mas na própria arquitetura da fisiologia vegetal. É lento, é químico, mas é estruturado, lógico e funcional. Além disso, esses circuitos lógicos não são fixos. As plantas podem reconfigurar suas respostas com base em experiências passadas. O estresse prepara certas vias, tornando as respostas futuras mais rápidas ou intensas. Dessa forma, as plantas exibem um tipo de aprendizado, não mudando o comportamento diretamente, mas mudando o limiar no qual os comportamentos são acionados. Essa capacidade de recalibrar a sensibilidade, de sintonizar o funcionamento interno para melhor corresponder ao mundo exterior, é mais um marcador de inteligência em sistemas vivos. Pause. Um dos aspectos mais intrigantes do comportamento das plantas é a maneira como essas respostas escalam. Uma única folha pode responder a uma ferida, produzindo compostos de defesa, mas o mesmo sinal pode viajar de célula em célula, de tecido em tecido, desencadeando defesas em folhas distantes que não foram danificadas diretamente. Essa sinalização sistêmica é frequentemente carregada por impulsos elétricos ou ondas de íons de cálcio, lembrando como os neurônios se comunicam nos animais. Mas, ao contrário dos neurônios, as células vegetais não são especializadas apenas para sinalização. Elas também são operárias metabólicas, absorvendo luz, gerenciando água, sintetizando produtos químicos. Sua dupla função adiciona complexidade ao sistema. A rede interna de uma planta é tanto sua grade de comunicação quanto seu motor para a vida. E ainda dentro dessa complexidade, os sinais se movem com propósito. Alguns sinais se movem mais rápido que outros, tão rápido quanto alguns milímetros por segundo, e seguem caminhos distintos, dependendo do tipo de estresse. A herbivoria, por exemplo, aciona um padrão. A seca,
outro. Não é apenas que a planta envia uma mensagem, ela escolhe como enviá-la, para onde enviá-la e qual forma a mensagem deve tomar. Esse tipo de especificidade sugere algo mais do que reflexo. Sugere representação interna. Representação, na ciência cognitiva, refere-se à capacidade de um sistema de codificar o estado do mundo, de manter um modelo da realidade externa dentro de si. Quando uma planta diferencia a qualidade da luz, a composição do solo ou competidores próximos, e altera seu crescimento com base nessas distinções, ela pode estar se engajando em uma forma de representação, um mapa bioquímico do que está lá fora, desenhado não em pensamentos, mas em química. Essa ideia de que as plantas constroem representações internas do mundo ainda é controversa, mas está ganhando força, especialmente à medida que descobrimos mais exemplos de tomada de decisão sofisticada. Em um estudo, mudas de milho foram cultivadas perto de um ventilador mecânico que precedia uma fonte de luz. Com o tempo, as plantas começaram a associar o ventilador com a luz que chegava, curvando-se em direção ao fluxo de ar, mesmo quando a luz era retida. Esse tipo de aprendizado associativo, formando uma ligação preditiva entre dois estímulos não relacionados, é um conceito fundamental na psicologia animal. É a base dos cães de Pavlov. E aqui estava ele, em uma planta. Os céticos questionaram se essas respostas atendem ao limiar para o aprendizado. Mas, do ponto de vista comportamental, os critérios são claros. Se um organismo altera seu comportamento futuro com base no emparelhamento de experiências passadas, ele aprendeu algo. E, neste caso, as mudas de milho se comportaram de uma maneira que sugeria memória, antecipação e processamento associativo, tudo sem um sistema nervoso. Então, como isso funciona? A resposta reside novamente na linguagem das células. As plantas regulam o comportamento através de uma rede complexa de sinais hormonais, impulsos elétricos e mudanças na expressão gênica. Cada via é sintonizada com entradas ambientais específicas: luz, pressão, temperatura, nutrientes, e pode modificar o crescimento ou a saída química da planta de acordo. Com o tempo, a história da planta torna-se codificada em sua fisiologia. Esse tipo de codificação, armazenar padrões ambientais em forma física, é um dos aspectos mais fascinantes do comportamento vegetal. Permite o que alguns pesquisadores chamam de memória somática, a ideia de que o corpo de uma planta carrega suas experiências não em um depósito centralizado como um cérebro, mas como uma história distribuída através de seus tecidos. Por exemplo, a exposição repetida à seca pode fazer com que algumas plantas ajustem preventivamente seu comportamento estomático, aquelas pequenas aberturas nas folhas que regulam a troca de gases. Mesmo quando a umidade retorna, o padrão estomático alterado pode persistir, como se a planta se lembrasse do risco e se prevenisse. Isso não é apenas um resquício passivo, é uma mudança ativa e regulada, muitas vezes envolvendo mudanças epigenéticas, onde a expressão gênica é modificada em resposta ao estresse e essas mudanças permanecem muito tempo depois que o estímulo desapareceu. Em alguns casos, esses ajustes podem até ser passados para a próxima geração. Sementes de plantas estressadas às vezes herdam perfis de resposta alterados, um tipo de clarividência biológica, onde a prole já nasce equipada para lidar com as condições que seus pais suportaram. Não é evolução lamarckiana, não é mutação de DNA, é um mecanismo mais sutil e flexível, memória transgeracional através da modificação da cromatina, pequenos RNAs e estados hormonais herdados. Essa transferência transgeracional de experiência levou alguns cientistas a explorar a ideia de que as plantas possuem uma forma de herança ambiental,
não no sentido genético de traços codificados por pares de bases, mas como um tipo de inteligência ecológica transmitida através de impressões fisiológicas. Em essência, o comportamento de uma planta é moldado não apenas pelo seu genoma e seus arredores imediatos, mas pelas experiências vividas por seus ancestrais. Se uma linhagem suportou ciclos repetidos de seca, salinidade ou pressão de pragas, seus descendentes podem crescer com uma sensibilidade inerente a essas pressões, alterando a profundidade da raiz, o tempo de crescimento ou as defesas químicas de acordo. Estas não são suposições, são estratégias herdadas, criadas não apenas pelo DNA, mas pela história. Tal herança complica como desenhamos as linhas entre instinto e aprendizado. Nos animais, o comportamento aprendido é tipicamente visto como individual, adquirido através da experiência direta. Mas nas plantas, as ferramentas se confundem. Quando a informação persiste através das gerações sem alterar o genoma, isso desafia os modelos evolutivos tradicionais e levanta novas questões sobre como a inteligência pode ser definida em sistemas sem consciência. Pause. Isso também nos convida a considerar um tipo diferente de inteligência, não como algo alojado em uma única mente, mas como algo que emerge coletivamente, não apenas entre células, mas entre organismos. Já falamos da Wood Wide Web, onde árvores priorizam seus parentes, ou aqueles com quem compartilham benefícios mútuos. É um sinal sutil, mas impressionante de que, mesmo nas plantas, a cooperação e a competição podem ser negociadas, não às cegas, mas com regras conscientes do contexto. Mesmo a dinâmica desta comunicação subterrânea é mais sofisticada do que parece à primeira vista. As mensagens químicas enviadas através das redes radiculares e fúngicas não viajam apenas passivamente. Elas se movem ao longo de gradientes de concentração, são absorvidas seletivamente ou ignoradas pelas células receptoras e, em alguns casos, parecem ser moduladas em força dependendo da condição do emissor. Uma árvore em perigo pode emitir um sinal mais forte, provocando uma resposta mais urgente em suas vizinhas. Nesse sentido, o volume da mensagem pode ser aumentado ou diminuído, dependendo da situação. Pause. E as plantas receptoras não respondem todas da mesma maneira. Diferentes espécies e até indivíduos da mesma espécie podem interpretar a mesma pista química de forma diferente, aumentando as defesas, alterando o crescimento ou mudando sua arquitetura radicular em padrões sutilmente distintos. Isso sugere que as mensagens não são instruções universalmente codificadas, mas estão abertas à interpretação, filtradas através da fisiologia e das experiências anteriores de cada ouvinte. Pause. Essa responsividade em camadas adiciona outra dimensão ao nosso entendimento da inteligência vegetal. A interpretação não é apenas possível, ela é variável. E essa variabilidade pode servir a um propósito ecológico. Em uma floresta de espécies mistas, o mesmo sinal pode desencadear diferentes comportamentos protetores em diferentes plantas. Um composto volátil liberado por um salgueiro danificado pode fazer com que um amieiro próximo aumente sua produção de tanino, enquanto incita um abeto a alterar o tempo de abertura de seus brotos. Cada resposta é ajustada não apenas à mensagem, mas à biologia do receptor e talvez até ao contexto ecológico mais amplo. Os pesquisadores também descobriram que algumas dessas respostas dependem de exposição passada. Uma planta que já encontrou anteriormente uma ameaça específica pode responder de forma mais rápida ou forte ao sinal do que uma que não o fez. Na verdade, ela foi preparada.
Esse fenômeno, conhecido como resistência induzida, significa que as defesas das plantas podem operar com um tipo de memória imunológica, não apenas reagindo a estímulos, mas armazenando e modificando essas reações ao longo do tempo. Pause. Isso nos traz mais perto de uma fronteira fascinante. A ideia de que a comunicação das plantas não é apenas funcional, mas adaptativa. Ela não é estática. Ela evolui com o tempo. Os sistemas de sinalização podem se tornar mais eficientes, mais específicos e mais sintonizados com a dinâmica do ecossistema local. E se a comunicação pode se adaptar, então, em um sentido muito real, as plantas estão moldando as linguagens que falam. Em algumas espécies, esse refinamento vai ainda mais fundo. Pegue a Artemisia sagebrush, por exemplo. Quando danificadas por herbívoros, essas plantas emitem uma mistura complexa de substâncias químicas voláteis. Mas o que é notável é que a composição dessas substâncias pode variar dependendo da identidade das plantas vizinhas. Uma Artemisia cercada por parentes libera uma mistura de compostos ligeiramente diferente de uma cercada por estranhos, sugerindo não apenas reconhecimento de parentesco, mas o potencial para mensagens personalizadas. Ainda mais impressionante, as plantas receptoras, especialmente se forem geneticamente aparentadas, respondem com mais força a esses sinais personalizados. É um tipo de dialeto, não universal, mas familiar. As plantas podem estar desenvolvendo linguagens químicas localizadas, adaptadas à sua comunidade, melhorando tanto a eficiência quanto a relevância de seus avisos. Pause. Isso levanta uma possibilidade extraordinária, a de que as plantas, através da evolução e do feedback ecológico, desenvolveram sistemas de troca de informações que são ao mesmo tempo sensíveis ao contexto e flexíveis. Sistemas que transmitem não apenas dados brutos, mas significado. A mensagem muda com o emissor, o receptor e a história entre eles. Mas o que significa compartilhar significado sem uma mente? Na ciência cognitiva, o significado está frequentemente ligado à representação, a ideia de que um sistema pode codificar algo sobre o mundo e agir sobre isso. Nos humanos e animais, isso normalmente envolve símbolos, linguagem ou padrões neurais. Mas nas plantas, o significado pode residir na química, na mistura específica de terpenos, alcaloides ou fenóis enviados para o ar. Estes não são apenas respostas ao estresse, são sinais acionáveis. Um certo composto pode dizer às plantas próximas para engrossarem sua cutícula. Outro pode desencadear um crescimento mais rápido das raízes. A mensagem está na molécula, e essa molécula não existe isolada. Ela é lida através de receptores, proteínas inseridas nas membranas das plantas que se ligam a compostos específicos e desencadeiam cascatas de respostas internas. Essas cascatas frequentemente envolvem hormônios como o ácido jasmônico ou o ácido salicílico, mensageiros químicos que retransmitem o sinal para o interior, ajustando a expressão gênica e alterando a fisiologia. A mensagem é passada, recebida, interpretada e lembrada, tudo sem um único pensamento. Esse tipo de alfabetização química, a capacidade de sentir, decodificar e agir sobre sinais voláteis, é generalizado. Milho, tabaco, tomate, acácia, artemisia e dezenas de outras espécies demonstraram comunicação aérea. O ar entre as plantas não está vazio. É um meio para a conversação, lenta, silenciosa e molecular. E como qualquer conversa, o contexto importa.
A mesma molécula pode ter efeitos diferentes, dependendo de quem a recebe. Uma pista volátil de um tomateiro danificado pode desencadear respostas defensivas em outro tomateiro, mas uma espécie diferente pode ignorá-la totalmente. Em alguns casos, até a mesma espécie responderá de forma diferente dependendo da exposição passada. Se uma planta já encontrou um certo herbívoro, ela pode se tornar preparada para reagir mais rápido na próxima vez, uma forma de condicionamento químico que aguça o significado do sinal com a experiência. Essa sensibilidade não é aleatória. Ela é construída na arquitetura das vias de sinalização da planta, redes de receptores, enzimas e fatores de transcrição que interagem como portas lógicas. Algumas vias se amplificam mutuamente, outras se inibem. Algumas só se ativam quando várias pistas estão presentes, como uma assinatura química mais uma ferida mecânica. Pause. Dessa forma, as plantas não apenas detectam mensagens, elas as interpretam, elas discriminam, elas aplicam contexto e, notavelmente, essa interpretação pode até se estender à espionagem, o monitoramento não solicitado dos sinais de outras espécies. Em um conjunto de experimentos, pesquisadores descobriam que as artemísias liberavam voláteis de aviso após danos mecânicos e que plantas de tabaco próximas, uma espécie inteiramente diferente, respondiam reforçando suas próprias defesas. O tabaco não era o destinatário pretendido, mas havia aprendido a associar essas pistas ao perigo. Ele havia aprendido a ouvir. Algumas plantas levam isso ainda mais longe, não apenas ouvindo os outros, mas modificando seus próprios sinais com base em quem está por perto. Em ambientes competitivos, por exemplo, certas espécies emitem compostos voláteis que inibem a germinação em sementes próximas. Isso não é mera defesa, é estratégia preventiva. Se os recursos são limitados, impedir o sucesso dos vizinhos torna-se uma forma de controle ecológico. Mas curiosamente, essa supressão pode ser ajustada. Se as sementes próximas forem parentes próximos, a saída química pode diminuir, sugerindo um tipo de comportamento de seleção de parentesco que molda não apenas o crescimento, mas a estrutura da comunidade. Essa interação de sinal e resposta cria um campo dinâmico de negociação química. As plantas não estão presas em monólogos isolados. Elas fazem parte de um discurso bioquímico cheio de pistas, contrapistas, alianças e dissuasões. Em pastagens de ervas daninhas e florestas densas, essas interações podem influenciar quais plantas dominam, quais cooperam e quais definham na sombra de vizinhas mais estratégicas. Pause. Até espécies parasitas aprenderam a explorar essa linguagem química. A planta parasita cuscuta não faz fotossíntese. Ela deve se prender a um hospedeiro. Mas como ela escolhe? Estudos mostram que as mudas de cuscuta podem detectar assinaturas voláteis de diferentes hospedeiros potenciais, curvando-se preferencialmente em direção a alguns e evitando outros. Dada uma escolha entre tomate e trigo, por exemplo, a cuscuta frequentemente se move em direção ao tomate, que é mais nutritivo. Ela não está apenas crescendo cegamente, ela está escolhendo. Está selecionando um alvo com base em informações químicas, uma decisão com consequências para a sobrevivência. E mesmo uma vez presa, as plantas parasitas continuam a monitorar seus hospedeiros, ajustando seu próprio metabolismo, taxa de crescimento e até mesmo o tempo reprodutivo, com base no estado fisiológico do organismo do qual estão se alimentando. Se o hospedeiro está lutando, o parasita pode reduzir sua drenagem para evitar matá-lo. Se o hospedeiro está prosperando, ele pode aumentar a absorção. É um ato de equilíbrio,
um tipo de comportamento econômico governado não pela intenção, mas por feedback e modulação. O que torna essas interações ainda mais impressionantes é quantas ocorrem simultaneamente. Uma única planta pode estar processando dezenas de sinais ao mesmo tempo, avaliando gradientes de nutrientes, disponibilidade de água, pressão de herbívoros e a identidade dos vizinhos próximos. Essas entradas não existem isoladamente. Elas são sobrepostas, muitas vezes conflitantes, e ainda assim a planta responde com aparente coerência. Ela não entra em colapso sob o ruído. Ela filtra, ela prioriza. Essa capacidade de integrar, de peneirar a complexidade e produzir uma resposta coordenada, é parte do que levou alguns pesquisadores a defender uma definição mais ampla de cognição. Não a cognição como consciência, não como experiência interna, mas como a capacidade de um sistema de adquirir, armazenar, processar e usar informações para guiar um comportamento adaptativo. Sob essa luz, a rede química distribuída de uma planta, com sua capacidade de antecipação, discriminação, memória e até aprendizado, começa a parecer menos uma estrutura passiva e mais uma mente silenciosa e folhosa. Pause. Se aceitarmos esse quadro mais amplo, que a inteligência pode emergir da dinâmica de um sistema, em vez de estar confinada a cérebros, então o mundo vegetal torna-se não apenas fascinante, mas filosoficamente desafiador. Ele nos força a revisitar suposições antigas sobre o que significa saber, perceber, agir com propósito, e convida a novas perguntas sobre onde realmente residem as fronteiras da cognição. Por exemplo, alguns estudos recentes mostraram que as plantas podem exibir formas de habituação elétrica. Quando exposta repetidamente a estímulos não prejudiciais, como vibrações leves ou toques suaves, a amplitude de suas respostas elétricas diminui com o tempo. Elas param de reagir com tanta força. Esse tipo de atenuação semelhante à neural é considerado uma forma primitiva de aprendizado nos animais. Nas plantas, é governado pela sinalização de cálcio, atividade de canais iônicos e mudanças no potencial de membrana. E, crucialmente, não é apenas fadiga. Quando um novo estímulo é introduzido, a resposta elétrica retorna, indicando seletividade, não exaustão. Outros pesquisadores começaram a explorar como as plantas podem ouvir sons. Em experimentos controlados, as raízes mostraram crescer em direção à fonte de vibrações acústicas específicas, como o borbulhar de água em um cano. A ideia de que uma planta pode detectar e responder ao som, mesmo sem orelhas ou um sistema nervoso, é surpreendente. Mas os dados sugerem uma sensibilidade real às ondas de pressão. Pequenos mecanorreceptores nas células da raiz parecem transduzir vibrações em sinais eletroquímicos, permitindo que a planta use o som como mais uma pista em seu ambiente de crescimento. Pause. E o som é apenas uma fronteira. As plantas também são responsivas a sinais eletromagnéticos de maneiras que estamos apenas começando a entender. Alguns estudos sugerem que as plantas podem detectar campos magnéticos fracos, como os gerados pelo campo geomagnético da Terra, e alterar sutilmente sua direção de crescimento ou processos celulares em resposta. Os mecanismos ainda são debatidos, mas as hipóteses incluem proteínas magneticamente sensíveis, como os criptocromos, que são conhecidos por mediar respostas à luz e também podem servir como uma bússola biológica. Se isso for verdade, significaria que as plantas navegam não apenas através do solo e da luz, mas através de campos invisíveis de força que abrangem o planeta. Essa sensibilidade multimodal à luz
gravidade, água, produtos químicos, som e talvez magnetismo, dá às plantas uma consciência situacional extraordinária. Mas o que é mais notável é como elas integram essas entradas. As plantas não respondem apenas a um sinal por vez. Elas os sintetizam. Elas priorizam. Se a água for escassa, mas a luz for abundante, elas podem favorecer o crescimento da raiz sobre o da folha. Se a temperatura e a luz sinalizam pistas opostas, a planta faz uma escolha. Estas não são respostas automáticas pré-programadas. São comportamentos condicionados e ponderados. A planta está pesando variáveis, escolhendo entre estratégias e alterando seu estado interno de acordo. Parte dessa coordenação depende de hormônios vegetais, mensageiros químicos como auxina, giberelina, citocinina, ácido abscísico e etileno. Cada um tem múltiplos efeitos dependendo da concentração, localização e contexto. A auxina, por exemplo, promove o alongamento celular nos caules, mas inibe o crescimento nas raízes. Ela flui direcionalmente através dos tecidos, criando gradientes que moldam como uma planta se curva, se ramifica e até forma novos órgãos. Dessa forma, a sinalização hormonal nas plantas opera de forma não muito diferente da neurotransmissão nos animais, exceto que é mais lenta e sem sinapses. Os sinais se difundem pelo espaço, são captados por receptores e desencadeiam cascatas de mudanças genéticas e bioquímicas. Alguns pesquisadores acreditam agora que essa responsividade coletiva, essas teias massivas de pistas químicas compartilhadas e fluxo de recursos, podem representar mais do que apenas uma rede de comunicação. Pode constituir uma forma de inteligência distribuída. Não um cérebro, nem mesmo uma mente, mas um sistema que, junto, retém e age sobre informações sobre o ambiente, de maneiras que nenhuma planta individual poderia sozinha. Essa ideia não é apenas filosófica, ela é testável. Quando partes dessas redes são interrompidas, por exemplo, quando os fungos micorrízicos são removidos, a capacidade das plantas de antecipar o estresse, coordenar a floração ou compartilhar nutrientes declina. A própria rede parece ser uma unidade funcional. Danifique o sistema e a inteligência desaparece. Pause. Isso desafia nossa ideia do que significa ser um indivíduo. No mundo vegetal, a identidade é mais porosa. As fronteiras se misturam. Uma árvore não é apenas uma árvore. Ela é um nó em uma teia viva, moldada pelo comportamento dos outros e moldando-o também. Suas memórias podem ser carregadas em hormônios, em pontas de raízes, em fungos. Suas escolhas, influenciadas por vizinhos. Sua resiliência comunitária. E se isso soar estranho, considere o seguinte: em nossos próprios cérebros, neurônios individuais não são conscientes. Uma única sinapse não sabe nada. Mas juntos, através de trilhões de conexões, eles dão origem ao pensamento. Algo semelhante pode estar acontecendo na floresta. Cada planta, cada fio fúngico é apenas uma parte, mas juntos formam um sistema dinâmico, sentindo, reagindo, adaptando-se. Isso não significa que as florestas pensem da maneira que nós pensamos. Não há uma consciência central, nenhum fluxo único de consciência, mas há informações sendo processadas, há integração de experiências, há aprendizado, às vezes através de comunidades inteiras. E os mecanismos por trás disso não são mágicos, são bioquímicos, ecológicos e testáveis. À medida que os cientistas continuam sondando essas relações, uma nova visão da inteligência começa a emergir.
uma que não é limitada a neurônios, ao movimento ou mesmo a indivíduos. Um tipo de inteligência que é quieto, lento, profundamente enraizado, um que flui através da seiva e do solo, em vez do pensamento e da fala. Um que estamos apenas começando a enxergar. Esta visão mais ampla da cognição como algo distribuído, emergente e embutido na fisiologia está mudando como pensamos não apenas sobre as plantas, mas sobre a própria inteligência. Sugere que a inteligência pode não ser uma propriedade apenas dos cérebros, mas um espectro de processos pelos quais os sistemas vivos respondem à complexidade. E sob essa luz, os comportamentos das plantas, outrora descartados como passivos, automáticos ou puramente genéticos, assumem um novo significado. Eles são moldados pela história, ajustados pelo feedback, influenciados pelos vizinhos e, em muitos casos, exibem as mesmas marcas que costumávamos usar para definir a cognição nos animais: memória, aprendizado, tomada de decisão e adaptabilidade. Claro, esses processos se desenrolam em escalas de tempo diferentes. Uma planta não reage com a velocidade de uma mosca ou a astúcia de um primata. Suas decisões são lentas, enraizadas no ritmo das estações e nos ciclos de sol e chuva, mas ainda são decisões. E lentidão não é o mesmo que simplicidade. Pause. Uma das implicações mais marcantes desta pesquisa é como ela reformula o conceito de resolução de problemas. Na ciência cognitiva tradicional, resolver um problema requer consciência de um objetivo, obstáculos a esse objetivo e um caminho para superá-los. Mas nas plantas, estamos começando a ver versões disso também. Desprovidas de consciência talvez, mas não de estratégia. Considere as plantas trepadeiras, que devem localizar uma estrutura de suporte para subir. Sem uma, elas correm o risco de ficar na sombra e serem privadas de luz. Então, como elas a encontram? Algumas espécies, como as ervilhas e as hipomeias, envolvem-se em um comportamento chamado circunutação, um movimento espiralado lento de seus caules enquanto crescem. Isso não é aleatório. A trajetória é frequentemente ajustada em resposta a superfícies próximas, otimizando a chance de contato. Se a planta detecta um poste ou galho próximo, ela inclinará seu crescimento naquela direção. E uma vez feito o contato, suas gavinhas se enrolam no suporte para começar a subir. Mas a parte fascinante é o que acontece antes do contato. Em alguns experimentos, as plantas trepadeiras parecem mirar seu crescimento de forma mais eficiente quando um suporte está por perto, como se sentissem sua presença antes de tocá-lo. Gradientes sutis de luz, umidade ou compostos voláteis podem atuar como pistas. E uma vez localizado um suporte, o movimento de enrolamento se intensifica, um refinamento impulsionado pelo feedback, que permite à planta agarrar-se com mais segurança. Pause. Alguns pesquisadores propuseram até que esse tipo de comportamento atenda aos critérios mínimos para o uso de ferramentas, não no sentido de fabricar um objeto, mas em identificar e explorar uma característica do ambiente para atingir um objetivo. A estrutura de suporte torna-se uma ferramenta para alcançar a luz solar, e a planta modifica sua própria forma para utilizá-la. Isso leva a perguntas mais profundas sobre a própria percepção. Como uma planta sabe que existe um poste por perto? Ela não tem olhos, não tem ouvidos, e ainda assim, através de gradientes de luz, mudanças no fluxo de ar ou mudanças na difusão química, ela monta um mapa, bruto mas eficaz, do que a rodeia. Isso não é detecção passiva, isso é modelagem ambiental. E vai ainda mais longe. Certas plantas carnívoras,
como a Vênus papamoscas ou a utricularia, devem distinguir entre distúrbios ambientais aleatórios e o movimento de presas. Uma Vênus papamoscas não se fechará a menos que 2 pelos separados sejam tocados dentro de uma breve janela de tempo. Esse mecanismo reduz a chance de desperdiçar energia com gotas de chuva ou folhas que caem. É um tipo de porta lógica. Se A e B ocorrerem dentro de X segundos, então feche. Isso não é apenas detecção, é processamento condicional, uma forma de raciocínio temporal embutido no tecido de uma folha. Pause e não se limita a Vênus papamoscas. Pegue a utricularia aquática. Esta pequena planta carnívora arma armadilhas moleculares na água, estruturas semelhantes a bexigas que permanecem sob pressão negativa, seladas com uma porta flexível. Quando pequenos organismos aquáticos encostam em pelos disparadores perto da abertura, a porta se abre e a presa é sugada para dentro em menos de 1 milissegundo. Mas aqui está o detalhe. A planta não dispara esse mecanismo para cada movimento. Como a Vênus papamoscas, requer que condições específicas sejam atendidas. Uma combinação calibrada de entradas mecânicas e temporais. E uma vez disparada, a armadilha se redefine apenas após a restauração da pressão interna, o que consome energia. Este sistema é eficiente em termos energéticos, altamente seletivo e surpreendentemente rápido. Tudo vindo de uma planta sem neurônios, sem músculos e sem consciência em qualquer sentido convencional. Então, onde desenhamos a linha? Se um sistema pode detectar estímulos, distinguir entre tipos, reter informações ao longo do tempo e agir apenas quando um conjunto específico de condições for atendido, isso não é uma forma de cognição? Mesmo que seja construído a partir de pressão de água e paredes celulares, em vez de eletricidade e sinapses. Ainda mais impressionantes são as plantas que modificam seu comportamento em resposta ao contexto social, mudando como crescem ou se reproduzem, dependendo de quem está por perto. Algumas espécies atrasam a floração se indivíduos estreitamente relacionados estiverem presentes, reduzindo a competição por polinizadores. Outras aumentam sua produção defensiva se cercadas por estranhos, sugerindo um tipo de discriminação social. É um mundo de cálculos silenciosos, escolhas feitas sem pensamento, mas ainda guiadas por informações, limiares e objetivos. Nos últimos anos, experimentos começaram a sondar quão sofisticados esses cálculos podem ser. Pegue a Bocchilla trifoliolata, uma videira rara nativa do Chile. Esta planta faz algo notável. Ela muda a forma, o tamanho e a cor de suas folhas para imitar as da planta em que está subindo. Se o hospedeiro tem folhas pequenas e redondas, a Bocchilla desenvolve folhas pequenas e redondas. Se as folhas do hospedeiro são serrilhadas ou lobadas, a Bocchilla segue o exemplo. O que é surpreendente é que a Bocchilla não imita apenas uma espécie de hospedeiro. Ela pode ajustar sua morfologia em uma ampla variedade de vizinhos, mudando até a forma da folha se passar de um hospedeiro para outro, e faz isso sem contato direto. Em alguns experimentos, videiras que não estavam tocando fisicamente o hospedeiro ainda alteraram suas folhas para corresponder, sugerindo a presença de pistas aéreas, possivelmente sinais químicos, ou mesmo reconhecimento de padrões de luz. Essa capacidade de avaliar a forma de outra planta e depois modificar a sua própria para corresponder é difícil de categorizar. Não é um reflexo, é dependente do contexto, dinâmico e envolve múltiplas entradas sensoriais. Em outras palavras, parece muito com percepção.
ainda mais intrigante. O mimetismo na boquila parece ser adaptativo. Ao se misturar com seu hospedeiro, a videira pode evitar herbívoros que a ignoram como apenas mais uma parte do cenário. É camuflagem, não no sentido animal com movimento e esconderijo, mas em um sentido botânico. Mascaramento de identidade através da plasticidade morfológica. Pause. O que é ainda mais provocativo é que esse mimetismo não parece estar codificado de forma rígida. Não é um traço fixo ativado por uma única pista ambiental. É fluido. É aprendido. Uma planta viva alterando seu plano corporal com base em quem está perto e como eles se parecem. Alguns pesquisadores especularam que o mimetismo da boquila pode depender de um tipo de percepção visual, ou pelo menos da detecção de padrões de luz que diferem dependendo da estrutura das folhas vizinhas. Se for verdade, significaria que algumas plantas são capazes não apenas de detectar a intensidade e a direção da luz, o que é bem conhecido, mas também de interpretar as características espaciais do ambiente de luz de maneiras que se aproximam da visão. A visão, em seu sentido mais amplo, é a detecção de padrões espaciais de luz e sombra. Não requer necessariamente olhos. Se uma planta pode sentir as sombras, a refletância e a geometria das folhas de uma planta vizinha, e então remodelar seus próprios tecidos para corresponder, então ela está, de uma forma muito real, percebendo a forma. Não através de um sistema nervoso, mas através de células responsivas à luz distribuídas por sua superfície. Este não é um caso isolado. O mimetismo, a coordenação temporal, a sensibilidade mecânica, tudo isso sugere que muitas plantas não apenas registram o mundo, elas o analisam. Elas não apenas crescem em direção à oportunidade ou para longe do perigo. Elas avaliam, comparam e, em alguns casos, adaptam-se de maneiras altamente específicas, baseadas em informações multimodais sutis sobre seus arredores. Mesmo com todos os dados que exploramos até agora, muitos cientistas permanecem cautelosos. Afinal, se vamos afirmar que as plantas exibem algo como cognição, o ônus da prova é alto. É por isso que a fronteira da pesquisa em inteligência vegetal mudou para experimentos controlados, que podem isolar causa e efeito, medir o aprendizado ao longo do tempo e testar a flexibilidade em ambientes em mudança. Pause. Já mencionamos as ervilhas, aprendendo a associar vento com luz. Outros pesquisadores testaram respostas de plantas à consciência espacial e estimulação mecânica. Em um estudo, feijões foram cultivados com uma viga de suporte suspensa, algo que eles poderiam eventualmente alcançar e envolver. Mas antes que o contato fosse feito, os pesquisadores moveram gentilmente a viga para uma nova posição. Em vez de continuar em seu caminho anterior, os caules trepadores se reorientaram na direção do suporte deslocado. Não aleatoriamente, mas com arcos de crescimento alterados que sugeriam o rastreamento do alvo. Era como se a planta tivesse formado um tipo de mapa espacial, um modelo não apenas de onde o suporte estivera, mas de para onde ele se movera. Pause. É claro que existem limites para até onde essas analogias podem chegar. O que chamamos de aprendizado nas plantas pode não ser aprendizado no mesmo sentido mecânico que nos animais. Não há hipocampo, não há neurotransmissores armazenando padrões associativos. Mas comportamentalmente, os paralelos são marcantes. Em alguns casos, as respostas das plantas atendem aos mesmos critérios usados em estudos de cognição animal: habituação, sensibilização, discriminação, generalização, até mesmo o aprendizado reverso, onde uma associação aprendida anteriormente é desfeita e substituída por uma nova. Esse último, em particular, é frequentemente considerado um marco forte para a flexibilidade cognitiva. E existem plantas,
sob condições cuidadosamente projetadas que parecem passar por ele. Parte do que torna esta pesquisa tão desafiadora é que os sinais nas plantas se movem em escalas de tempo diferentes e através de meios diferentes dos que estamos acostumados. O comportamento animal se desenrola em segundos. O comportamento das plantas pode levar horas. Medir a mudança requer paciência, precisão e a habilidade de distinguir entre padrões de crescimento que são adaptativos e aqueles que são meramente mecânicos. É por isso que os estudos modernos frequentemente dependem de imagens em time-lapse, marcadores de expressão gênica e ambientes construídos sob medida para rastrear o comportamento com alta resolução. Essas ferramentas revelaram microajustes no ângulo das folhas, padrões de raízes e liberação de hormônios que teriam sido invisíveis apenas décadas atrás. E o que está emergindo desses estudos é um novo tipo de linguagem científica, uma que tenta descrever fenômenos cognitivos sem antropomorfizá-los. Pesquisadores falam de plasticidade, processamento de informação, computação não neural e integração sensorial distribuída. Estes termos podem soar abstratos, mas representam uma tentativa deliberada de definir o comportamento das plantas em seus próprios termos, não comparando-o com o que os animais fazem, mas entendendo o que ele é, uma forma única de responsividade enraizada, bioquimicamente, que expande os limites de como definimos a inteligência. Alguns dos experimentos mais convincentes vêm de estudos sobre a navegação das raízes. Pesquisadores criaram cursos de obstáculos complexos sob a terra e observaram como as raízes exploravam, recuavam e mudavam de rota para encontrar nutrientes, evitando caminhos sem saída. Charles Darwin já especulava que a ponta da raiz atua como o cérebro dos animais inferiores. Os pesquisadores modernos agora levam essa metáfora a sério, reconhecendo que o processamento complexo pode emergir mesmo na ausência de neurônios. Pause. Essa hipótese do cérebro da raiz levou a um ressurgimento do interesse nas pontas das raízes, onde as células são especialmente ativas na sinalização elétrica, mostrando picos de fluxo iônico e potencial de membrana que lembram a atividade neural. Alguns argumentam que esta zona poderia funcionar como um centro de comando integrativo para coordenar decisões sobre direção de crescimento e priorização de nutrientes. Pause. O que é mais marcante não é apenas a complexidade dessas respostas, mas sua plasticidade. Mesmo mudas idênticas em ambientes idênticos podem escolher caminhos diferentes. Essa variabilidade não é ruído. Sugere uma estratégia de flexibilidade que aumenta as chances de sucesso em ambientes imprevisíveis. Na verdade, esta ideia de estratégia probabilística aparece em todo o reino vegetal. Na germinação de sementes, por exemplo, muitas espécies brotam em taxas diferentes, mesmo sob as mesmas condições. Algumas sementes atrasam, outras se apressam. Não é um erro, é um seguro. Se as condições piorarem, uma geada tardia, uma seca repentina, pelo menos alguns descendentes podem ter acertado o tempo. E, notavelmente, este tempo é frequentemente herdável. A planta está, na verdade, codificando uma estratégia que equilibra risco e recompensa sem um único pensamento consciente. Esta capacidade para variação estratégica fala de algo mais profundo do que mera reação. Sugere uma estrutura para o comportamento adaptativo, uma maneira de lidar com a incerteza que não é rígida nem inteiramente aleatória. E esta flexibilidade estende-se não apenas ao crescimento e ao tempo, mas à forma. Algumas plantas exibem plasticidade morfológica, alterando a espessura do caule ou a estrutura de ramificação, dependendo do vento
ou da aglomeração. Não é um plano pré-definido, é um projeto condicional. Vemos isso em plantas parasitas como a cuscuta, que não apenas procura, mas escolhe seu hospedeiro, avaliando a qualidade da conexão e mudando sua estratégia genética para combinar com as defesas do hospedeiro. E vemos isso em plantas trepadeiras que parecem capazes de alcance antecipatório, ajustando sua trajetória com base na proximidade sentida de um suporte. Nós não costumamos pensar no crescimento como comportamento, mas se o comportamento é definido como uma mudança ativa e dependente do contexto no estado de um ser, então o crescimento é comportamento. E quando esse crescimento responde a arredores dinâmicos, quando ele se curva, para, acelera ou recua baseado em novas informações, ele começa a se assemelhar a um tipo de resolução de problemas incorporada. Não pensamento, talvez, mas uma resposta estruturada à estrutura, uma maneira de combinar processos internos com a forma externa. Nesta visão, cada broto e raiz torna-se uma hipótese em câmera lenta. E se eu crescer por aqui? O que acontece se eu tentar aquilo? E não são apenas as estruturas externas que as plantas respondem. Elas também parecem avaliar e otimizar sua própria forma enquanto crescem, como no arranjo preciso das folhas para maximizar a captura de luz. Até a arquitetura das raízes, há muito tempo assumida como governada por reflexos simples, agora parece envolver uma regulação muito mais complexa. As raízes não seguem nutrientes cegamente. Elas negociam um mapa invisível, informado tanto pela memória quanto pela medição. Alguns experimentos exploraram até a possibilidade de as raízes exibirem uma forma de discriminação tátil, sentindo seu caminho através do solo, para selecionar caminhos que equilibram estabilidade e acesso. Nós também vemos essa adaptabilidade em como as plantas regulam suas economias químicas internas. Compostos de defesa não são gerados ao acaso. A planta modula a produção com base em quem a está atacando, distinguindo entre diferentes tipos de insetos ou doenças. Essa bioquímica sob medida reflete uma capacidade diagnóstica, a habilidade de não apenas detectar o dano, mas classificá-lo e responder com ferramentas moleculares apropriadas. Além disso, essas decisões químicas são equilibradas em termos de custo. A planta deve escolher se investe agora na proteção ou se espera, direcionando recursos para onde são mais necessários. Pause. Isso significa que as plantas não apenas medem o perigo atual. Elas se lembram do passado e se preparam para o futuro. E esta clarividência bioquímica pode ser surpreendentemente refinada, distinguindo entre gotas de chuva e o toque de um inseto. Cada resposta é específica, não uma reatividade generalizada, mas uma modulação sob medida. Esse nível de discernimento exige um sistema interno capaz de codificar e comparar. Uma rede distribuída que, embora não seja consciente, funciona com regras e lógica. Pode não pensar no sentido humano, mas percebe com estrutura. Esta capacidade para resposta baseada em regras inspirou alguns pesquisadores a descrever o comportamento das plantas como uma forma de computação distribuída. A planta é um processador de informações dinâmico, resolvendo a incerteza, integrando informações, o que, fundamentalmente, é computação. Um dos exemplos mais evocativos disso reside nos ritmos circadianos das plantas. Elas possuem relógios biológicos internos que permitem antecipar o nascer e o pôr do sol, ajustando a fotossíntese e a floração. Estas não são reações à luz, são previsões. Mesmo na escuridão total, as plantas continuam seus ciclos, marcando o tempo por conta própria. A habilidade de prever e corrigir desvios de tempo
é uma forma sofisticada de autorregulação que beira o que os cientistas cognitivos chamariam de modelagem temporal. Se uma planta pode antecipar a aurora, ela poderia também antecipar mudanças sazonais ou o retorno de polinizadores? Alguns pesquisadores argumentam que esta habilidade de modelar o ambiente, de prever, integrar e priorizar, é o cerne da própria cognição. Um sistema biológico, mesmo sem cérebro, pode ainda ser inteligente se puder coletar informações, avaliar trocas e ajustar seu comportamento de maneiras adaptativas. Pause. Mas se aceitarmos que as plantas computam, que elas modelam, preveem e agem sobre informações, então surge uma nova questão. Esses sistemas podem ser simulados? E se sim, o que poderíamos aprender ao traduzir a lógica de uma planta para a lógica de uma máquina? Recentemente, pesquisadores em robótica bioinspirada e inteligência artificial começaram a olhar para as plantas como modelos para design. Sua tomada de decisão descentralizada e integração de sinais lentos mas confiáveis não são apenas curiosidades biológicas. São estratégias que podem oferecer modelos para construir formas de inteligência mais robustas e resilientes. Imagine robôs inspirados em gavinhas que crescem e se ajustam ao ambiente, ou sistemas que imitam o crescimento das raízes para resolver problemas de otimização. Pause. Esses designs destacam algo profundo, que os princípios que governam o comportamento das plantas, lentidão, descentralização, adaptividade e eficiência de recursos, podem ser tão valiosos em sistemas artificiais quanto são nos sistemas vivos. Em campos como a robótica de enxame ou exploração espacial, onde a comunicação rápida nem sempre é possível, estratégias inspiradas em plantas poderiam oferecer uma robustez silenciosa, baseada na detecção cumulativa e na harmonia com o contexto. Alguns pesquisadores estão até explorando como tecidos de plantas reais poderiam servir como substratos computacionais, usando mudas como portas lógicas biológicas. Por que isso importa? Porque nos força a expandir o que queremos dizer com inteligência. Por quase toda a história humana, igualamos o pensamento à velocidade e aos sinais elétricos no tecido cerebral. Mas as plantas nos convidam a considerar um modelo diferente, um que é lento, modular e paciente. As plantas oferecem um projeto radicalmente diferente para a IA. Elas operam sem controle centralizado e ainda assim conseguem sentir, decidir, coordenar e lembrar. Esse modelo de detecção distribuída começou a influenciar áreas da IA onde se deseja resiliência. Se um nó falha, o sistema continua, assim como uma árvore continua se perde uma folha. Pause. Há também uma dimensão filosófica em tudo isso. À medida que a IA se torna mais poderosa, enfrentamos a pergunta: o que conta como inteligência? Por décadas, nossos marcos foram modelados na cognição humana, mas as plantas operam fora desses quadros. Sua inteligência é incorporada, distribuída e profundamente entrelaçada com seu ambiente. E de algumas maneiras, essa inteligência, estilo planta, pode ser mais relevante para o nosso futuro do que pensamos para construir sistemas que persistem e otimizam, mesmo quando o controle centralizado é impossível. Pause. Este interesse gerou o campo da computação inspirada em plantas. Engenheiros estão projetando sistemas de informação que processam dados mais como as plantas fazem, usando redes paralelas que respondem ao contexto ambiental em tempo real. O objetivo não é replicar a inteligência humana, mas explorar modelos alternativos de cognição que surgem da incorporação, responsividade e evolução.
Os filósofos da mente também notaram isso. O surgimento dos estudos de cognição vegetal trouxe um novo interesse no que significa ser uma coisa que pensa. Se o aprendizado pode ocorrer sem consciência, então nossas definições precisam mudar. Alguns agora defendem um quadro mais inclusivo, vendo a cognição como um espectro onde diferentes tipos de mentes ocupam diferentes regiões. Pause, e em uma reviravolta surpreendente, algumas